Vamos resolver agora os exercícios números 42 e 43. Exercício número 42, a gente tem uma equação literal. A equação literal é aquela em que, além da variável x, a gente vai ter uma outra letra, uma outra variável, né? E aí a equação vai ser resolvida em função da outra letra que não é o x. Então o exercício vai sempre te dizer qual é a variável principal. No caso aqui o 42 diz pra gente, olha, resolva a seguinte equação na incógnita x, ou seja, x é o valor que a gente tem que descobrir. Só que ele vai ficar em função do valor do a, porque agora nós temos duas letras ali, né? E a gente vai resolver então essa equação como se fosse uma equação de segundo grau normal, só que a gente tem que resolver por fórmula de Bhaskara, ok? Então nós vamos primeiro anotar aqui os valores do a, do b e do c. Nessa equação, o valor do a é igual a 1, o valor do b é igual a menos 3a, então observa só, o b é esse elemento todo aqui separando o x. O b é menos 3a. E o c é o que sobrou. É tudo que sobrar lá. 2a ao quadrado. Então nós temos que o a é igual a 1, b igual a menos 3a e c é 2a ao quadrado. Primeira coisa a fazer então é calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado, b vale menos 3a. Então é menos 3a ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 2a ao quadrado. Né? Que é o c, que é 2a ao quadrado. Então, delta é igual. Menos 3a ao quadrado dá 9a ao quadrado. Olha só. É menos 3 ao quadrado que dá 9, a ao quadrado é a ao quadrado. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2a ao quadrado dá 8a ao quadrado. Portanto, delta é igual a 9a ao quadrado menos 8a ao quadrado, que dá 1a ao quadrado. Então, é 9 alguma coisa menos 8 dessa mesma coisa. Então, você imagina só. 9 laranjas menos 8 laranjas dá uma laranja só. Tem um aqui na frente. Né? Então, é 9a ao quadrado menos 8a ao quadrado dá 1a ao quadrado. Agora, a gente aplica a fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Então fica menos na fórmula, o b, que vale menos 3a, mais ou menos a raiz quadrada de a ao quadrado, supondo aqui a positivo, né? A gente imagina que o a seja positivo, é cortar esse número com esse número aqui. Portanto, a raiz quadrada de a ao quadrado é a. Por enquanto, para nós é a. Na realidade, tem um pouquinho a mais a se discutir sobre isso aqui, mas de maneira direta, né, a raiz quadrada de a ao quadrado é a. Deveria ser isso aqui, né? Mas né, não é o nosso assunto por enquanto. Mas a raiz quadrada de a ao quadrado é a. Né? É igual, por exemplo, eu pedir, por exemplo, a raiz quadrada de 3 ao quadrado. A raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Né? Porque 3 ao quadrado é 9 e a raiz quadrada de 9 é 3. É a mesma coisa que eu dividir esse número de dentro pelo de fora. Né? Tem um 2 aqui. Então, dá só 3. Como que é só A? Fica só A. Dividido por 2A. O A é 1. 2 vezes 1, 2. Então, a gente tem aqui sinais iguais a positivo, 3A, mais ou menos A sobre 2. Então, a gente chama agora x1, que vai ser 3a mais a sobre 2, e o x2, que vai ser 3a menos a sobre 2. 3a mais 1a dá 4a. 4a dividido por 2 dá 2a. 3a menos 1a dá 2a. 2a dividido por 2 dá só a. Portanto, a solução desta equação é, dependendo de a e 2a. São as soluções dessa equação. Ela fica em termos de a. Ou seja, isso aqui é o que a gente chama de equação
literal do segundo grau. Que é o que acontece quando a gente tem uma outra letra além daquela que a gente está habituado, que é o x, né? Então, a letra principal que a gente tem aqui, que a gente quer saber, é o x. Só que o x vai ficar em função de A, ou seja, eu só consigo resolver a equação quando eu souber quem for o A, né? Então, dependendo de quem seja o a solução será A e 2A. Essa foi a questão número 42. Agora nós vamos fazer a questão número 43, que é essa daqui, ó. 43 diz o seguinte: o número P de partidas que devem ser disputadas em um torneio de futebol com turno e retorno, assim como o Campeonato Brasileiro, por exemplo, pode ser calculado pela fórmula P é igual a x vezes x menos 1, em que x indica o número de clubes que participam desse torneio. Quantos clubes participam de um torneio no qual são disputados um total de 380 partidas? Então, eu não sei se vocês conhecem o Campeonato Brasileiro, mas é mais ou menos assim, tem um número certo de clubes, esses clubes jogam entre si em turno e retorno, ou seja, no primeiro turno, todos os times jogam com todo mundo, né? E no segundo turno eles jogam de novo, só que na casa adversária, correto? Então, por exemplo, se tiver aqui um jogo, vamos imaginar aqui o jogo Cruzeiro. Nesse ano não vai ter Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro, mas enfim. Vamos imaginar o Atlético e Palmeiras, por exemplo. Aí, no primeiro turno, joga Atlético e Palmeiras em Belo Horizonte. No segundo turno vai ter Palmeiras e Atlético em São Paulo, né? Então, os times jogam entre si 2 vezes em turno e retorno. Esta fórmula aqui calcula o número de partidas ou o número de clubes envolvidos. Então, por exemplo, o Campeonato Brasileiro vão ter, né, normalmente são 20 times, mas vamos lá que são 18 times. Se eu quiser saber quantas partidas vão ser disputadas, é só eu colocar o 18 no lugar do x. Aí eu coloco 18 aqui e calculo quantas partidas vão ser. Ou seja, é um jeito de eu calcular quantas partidas vão acontecer baseado no número de times que eu tenho disputando, né? E aí o que essa questão me deu? Ela me disse que tem um campeonato, esse campeonato vão ser disputadas 380 partidas, né? Então eles já sabem o número total de partidas. O que ele está querendo saber agora? Qual que é o número de clubes que participaram desse torneio. Então é sempre importante ler a questão com atenção, porque é uma questão muito simples de resolver. Mas quando você lê de qualquer forma, você acha que é difícil. Então olha só, o número P de partidas que devem ser disputadas em um torneio de futebol, com turno e retorno, assim como o Campeonato Brasileiro, por exemplo, pode ser calculado pela fórmula P igual a x vezes x menos 1. Ou seja, P é o número de partidas. Vamos anotar isso aqui, ó. P é o número de partidas. O número de partidas é o número de jogos do campeonato, né? E esse número de partidas ele é calculado com essa fórmula, x vezes x menos 1, em que x é o número de clubes que participam do torneio. Então, ó, x é o número de clubes, é o número de times, né? O número de times que vão participar do torneio, né? Então, quantos times participam? Se eu tiver o número de times, eu consigo descobrir quantas partidas vão ter. Se eu tiver o número de partidas, eu consigo descobrir quantos times jogaram. É só aplicar nessa fórmula. O que o exercício está querendo? Está querendo saber quantos clubes, ou seja, está querendo saber quantos times, ou seja, está querendo saber o x, que participaram de um torneio no qual são disputadas 380 partidas. Então ele já me deu quantas partidas foram disputadas. Foram 380. Ele está querendo saber quantos times jogaram. Então, P é igual a x vezes x menos 1. Só que o P é 380, porque P é o número de partidas. Então, x vezes x menos 1 é igual a 380. Né? Então, número de clubes vezes número de clubes menos 1 tem que dar 380. E se você observar bem, você vai ter x vezes x, x ao quadrado, menos x
menos 380 é igual a zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau, ó, que nós estamos aprendendo a desenvolver. Ou seja, as equações do segundo grau elas servem para alguma coisa. Não é simplesmente uma série de números que a gente dá para vocês ficarem fazendo contas. Elas têm uma aplicação. Só que a gente precisa primeiro aprender a resolvê-las, né? E a gente resolve aí dos mais diversos métodos. Os que a gente está trabalhando aqui são som produto e fórmula de Bhaskara. Nesse caso eu vou fazer por fórmula de Bhaskara, porque aqui é muito grande, 380, para eu pensar, né, em quanto vezes quanto é multiplicado que dá 380. Mas enfim, o que ele queria nesse exercício? Então, resumindo, ele me deu aqui uma fórmula que calcula o número de partidas com base no número de times. Então, se eu tiver, por exemplo, 10 times jogando esse campeonato, quantas partidas vão ser disputadas? Essa fórmula calcula. É só colocar 10 aqui e 10 aqui, né? Aí, por exemplo, se for 10, vai ser 10 vezes 10 menos 1. 10 menos 1 é 9. Vai ficar 10 vezes 9, dá 90. Quer dizer, então, que se eu tiver um campeonato com 10 times disputando esse campeonato, em turno e retorno, vão ser 90 partidas. Vão ser 90 jogos, cada time jogando entre si 2 vezes. Como ele me disse nesse exercício que foram 380 partidas, ele está querendo saber quantos clubes participaram. Então, quantos clubes participaram é resolvido por esta equação. E nós vamos resolver agora x ao quadrado menos x menos 380. Então, a equação que eu vou resolver é essa aqui, ó. X ao quadrado menos x menos 380 é igual a zero. Bom, vamos anotar o A, o B e o C. A igual a 1, B igual a menos 1 e C igual a menos 380. Né? E vamos calcular agora o valor do delta. Porque é assim que eu vou conseguir descobrir quantos clubes, né, participaram desse campeonato que teve 380 partidas. Então o que eu fiz? Eu coloquei aqui que P é igual a x vezes x menos 1, só que eu queria saber o P, eu queria saber o x, mas o P ele tinha me dado. Então eu coloquei 380 aqui, ó. Ficou 380 igual a isso aqui. Aí isso aqui igual a 380. Aí eu multipliquei x vezes x, x vezes menos 1, e o 380 eu trouxe para cá negativo. Ficou a equação do segundo grau, que eu estou resolvendo aqui agora. B ao quadrado menos 4, B ao quadrado menos 4ac, então vamos lá. O B é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 380. Então, delta é igual 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 380 é 1520. Né? Então, menos 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 380 é 1520. 0 vezes 4 é 0, 4 vezes 8, 32 são 3, 3 vezes 4, 12, 3, 15, menos 1520. Então, delta é igual a 1, sinais iguais é positivo, 1520. Delta dá 1521. Né? Bom, fórmula de Bhaskara, menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2A. Menos da fórmula, o B, que é menos 1, mais ou menos a raiz quadrada do delta. O delta é 1521, a raiz quadrada de 1521, eu não vou mostrar aqui agora como é que faz, mas vocês já aprenderam a fazer, ela dá 39. Se você fizer 39 vezes 39, dá 1521. Então aqui é 39. Dividido por 2A. O A é 1, 2 vezes 1, 2. Então fica sinais iguais a positivo, 1, mais 39, mais ou menos 39, né? Sobre 2. X1 é 1 mais 39 sobre 2. X2 é 1 menos 39 sobre 2. 1 mais 39 dá 40. 40 dividido por 2 dá 20. 1 menos 39 dá menos 38. Menos 38 dividido por 2 dá menos 19. Ocorre que ele me disse que X indica o número de clubes que participam no torneio. E o número de clubes não pode ser negativo.
Não existe menos 19 clubes, né? Então isso aqui não serve. E, portanto, a resposta é isso aqui, ó, 20 clubes. Então, x é igual a 20 clubes. Quer dizer que 20 clubes participaram de um torneio. Significa, então, o seguinte, se eu tiver 20 times de futebol, participando de um torneio com turno e retorno, em que todo mundo joga entre si 2 vezes, em jogo de ida e jogo de volta. 20 clubes participando, vão ser disputados um total de 380 partidas. Então, resposta x igual a 20 clubes. Aí uma equação de segundo grau resolvendo esse problema pra gente. Vamos continuar, daqui a pouco a gente volta aí.